quem é que não conhece o bar do Futrica aqui na nossa cidade? E aí você deve estar se perguntando, o que esse local tem a ver com a história do futebol da nossa cidade? E eu te respondo, tudo. A gente veio aqui ouvir histórias para o nosso terceiro episódio de Resgatando o Juiz de Fora sobre o futebol da nossa cidade. E eu te convido a acompanhar a gente. A primeira história é o Sidney que nos conta e é sobre um encontro, uma foto antiga e o nascimento de um livro. É parte da história dos times de futebol amador e profissional de Juiz de Fora. Um rapaz começou a passar aqui na porta do bar, olhando para dentro do balcão. Eu estava trabalhando no balcão, tal, tarefado, ele chegou, entrou, sentou no banco ali, e de repente ele colocou esta foto em cima do balcão. Aí eu olhei a foto assim, falei, essa foto eu estou jogando nela quando eu era garoto. Aí eu falei, pois bem, esse amigo meu, que é o Betinho, que mandou eu vir aqui no bar, que eu quero fazer um livro sobre o futebol de Juiz de Fora. Eu sou de Santos Dumont, então ele pediu para que eu ajudasse a fazer o livro. E com o Albert, eu fui até os clubes da cidade, clubes amadores, a liga de futebol, e começamos a pesquisar tudo sobre o futebol de Juiz de Fora. E o Albert foi fazendo o livro com calma, e foi fazendo e acabou o livro sendo lançado aqui dentro do bar do Futrica. E na época, ele fez 1000 tiragens desse livro, 1000. E foi todos vendidos e hoje não tem mais esse livro para vender. A publicação traz equipes que poucos conhecem. Na Liga de Futebol de Juiz de Fora, a gente consegue resgatar mais ainda. Ricardo, a gente fala do Baeta, fala do Tupi, né, do Galo, fala do Sport também, que realmente são histórias fortes, grandes da cidade de Juiz de Fora no futebol. Mas a gente tem outros times também de relevância também que tem a sua história também aqui na cidade, né? Fala um pouquinho deles pra gente. Sem dúvida, a gente fala muito no Tupi, no Tupinambás, no Sport, porque foram os clubes fundadores da Liga de Futebol de Juiz de Fora há 105 anos atrás, né, nesse período. Mas os demais clubes, associações esportivas, contribuíram e fizeram muito pela cidade e pelo fortalecimento da Liga. Nós temos grandes instituições que prestam um serviço inestimável para a nossa comunidade, para a nossa cidade ao longo dos anos. O Esporte Clube Benfica, na Zona Norte, a BCR, que teve muito envolvimento da FEA, né, dos trabalhadores da indústria bélica. Nós temos o Esporte Clube São Carlos, na região do bairro de Lourdes, JK. O Guaporé e o Nova União, na região do bairro São Pedro. O Esporte Clube Borboleta também não é muito tradicional pela própria colônia alemã. Temos o Bom Sucesso na região do bairro Industrial e podemos seguir, como nós tivemos, hoje já extintos, mas times que disputavam e ganhavam muitos campeonatos, como o Volante Futebol Clube e o Industrial Mineira, pela própria fábrica de tecidos, a Industrial Mineira, que tinha um time fortíssimo, também participava das nossas competições. E nós tivemos, né, os torneios regionais como grande potencial, com estádios lotados, com aquela boa rivalidade. Os times não só de Juiz de Fora, mas vizinhos, Santos Dumont, o Social, o Mineiro, o Paulistano de Muriaé, equipes de Caratinga participavam com a gente. Olha como é que a Liga ia longe, né? Até times mais próximos da região de Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, participavam, o Biquense, o Operário de São João Nepomuceno. Então, se a gente for colher aqui o Pombense de Rio Pombo, o Mário Buchardet, que já não existe mais, o Portuense de Astolfo Dutra, equipes de Guarani. Então, esse campeonato, ele tinha um nível muito alto e muitos dos jogadores que participavam dessa competição saíram para grandes clubes do Brasil. Elegante cidade de Juiz de Fora, o Esporte Clube Borboleta, em disputa do campeonato da Liga Brasileira de Esporte, enfrentou, diante de numerosa assistência, o Universal Futebol Clube. O jogo esteve animadíssimo em todas as suas fases. A narração jornalística e comentários dos profissionais também preservou a memória dessas equipes, contada no dia a dia. Forma também de promover o esporte na cidade. A Liga de Futebol de Juiz de Fora teve, né, esse presente desde a sua fundação, dos seus princípios e na divulgação das competições, na massificação,
de sempre ter em seus quadros colaboradores, seja na presidência, como diretores, como membros do quadro de arbitragem, grandes jornalistas e radialistas de nossa cidade. Então a gente pode citar, não é? O Ivan Costa, o Mário Helênio, o José Eduardo Araújo, o Mauro Lute. Tivemos também a participação do Bié, e não podemos deixar de esquecer que a grande força do nosso futebol, ela teve a base dos diários associados na época, com o Diário Mercantil que nós tínhamos aqui na cidade, depois com o Diário da Tarde, a promoção dos jornais, o envolvimento das rádios. As rádios todas transmitiam os jogos de Tupi, de Tupinambás, de esporte. E tivemos em um momento o Sérgio Mendes e o Geraldo Mendes, além também do Geraldo Magela, eles estavam ligados à TV Industrial, que foi uma marca sensacional, rádio e TV Industrial. E essas promoções, como nós temos aqui no aniversário da cidade, de trazer o Botafogo, de trazer a Seleção Brasileira e outras grandes promoções, elas eram iniciadas pelos grupos de imprensa da cidade e tinham o apoio técnico, de arbitragem, de venda de ingressos, todos com a Liga de Futebol. Os clubes da primeira divisão e o presidente da Liga de Desportos de Juiz de Fora, Dr. Olavo Costa, prestaram uma justa homenagem ao campeão invicto da cidade em 1949, o Volante Futebol Clube, entregando aos titulares do seu quadro as marchas simbólicas. Deu para ver que o futebol de Juiz de Fora passa por vários lugares, não é mesmo? Pois é, agora a gente vai fazer um passeio resgatando a memória do futebol da Academia de Comércio, desde o início do século passado até tempos recentes. Pessoal, a gente está aqui com o professor Juarez Venâncio e ele vai contar um pouquinho também para a gente a respeito da história do futebol em Juiz de Fora. No primeiro episódio, a gente gravou lá no Gramble e mostrou o iniciozinho mesmo do futebol em 1893. Mas o professor vai falar para a gente que tem um outro local em que foi pioneiro também no futebol, não é isso, professor? É verdade. E outras histórias do início desse resgate de memória que a gente está trazendo aqui para vocês. Professor, tudo bem? Tudo bem. O que o senhor pode falar para a gente a respeito dessa história do futebol aqui em Juiz de Fora? O futebol em Juiz de Fora começou realmente no Gramble e a academia é também pioneira ao lado do Gramble, porque nós temos fotos de 1908 que provam a existência do futebol na academia. Inclusive tem uma solenidade muito bonita no pátio que mostra os atletas de casquete, que é um boné, e também não tinha chuteira, eles estão de botina, de gravata, e era uma espécie de calção que seria mais uma bermuda. Em 1910 a 1920, nós temos o Ordem e Progresso. O que é o Ordem e Progresso? O Ordem e Progresso era um time de alunos da academia que também podemos provar porque a camisa tem o O e o P, que é o Ordem e Progresso, e essa equipe de 1910 a 1920 é que vai dar origem a muitos dos atletas de Tupi e Tupinambás e Esporte, e são fundadores desse clube também. Depois nós chegamos a 1920 a 1930, que nós temos a realização de jogos na academia, no campão, e temos aí um jogo importante na época, que foi entre os mineiros e os fluminenses. Eu cheguei à academia em 60. Em 64, 65, nós ganhamos o primeiro título de futebol com a minha administração na academia. De 60 a 2000, eu fiquei na academia. E a academia teve bons times de futebol, teve grandes times de futebol de salão, mas o grande destaque aí nesse período é o João Márcio, que foi jogador do Tupi. Do Tupi ele foi ao Fluminense, o Fluminense para o América do México. Ele foi a grande revelação da academia nesse período. Você que acompanhou até o final esse terceiro episódio
Que riqueza de documentação que a gente tem aqui sobre a história do futebol da nossa cidade, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. E se o teu coração aguentou até aqui inteiro, eu te convido a acompanhar a gente na semana que vem no 4º e último episódio do Resgatando Juiz de Fora sobre a história do futebol da nossa cidade. Eu te espero lá.